dia, que bom ter a sua presença para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto, o tema é o Cristo exaltado, doador dos dons. Pega a sua lição aí, mas também pega a sua Bíblia, porque a lição é um guia para estudarmos a palavra. Eu quero ler com você agora Efésios, no capítulo 4, nós leremos a partir do verso 7. Leia comigo, temos aqui uma mensagem tremenda de Deus para você hoje. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, e aí segue o texto, vamos parar no verso 10. Que textos interessantes. Nós vamos ver aqui agora sobre Cristo exaltado e o doador de dons. Você volta comigo no verso 7, diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Essa expressão dom aqui, ela é interessante porque ela se refere ao chamado para cumprir a missão. Se você voltar comigo ao capítulo 3 e o verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. E aí ele vai seguir no verso 8, dizendo que era para lhe cumprir a missão, ser um pregador para os gentios. No verso 2 vai falar dessa graça também, do capítulo 3, diz assim, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus por mim, confiada para vós outros. Então Deus confiou a graça da pregação do Evangelho ao apóstolo Paulo. E ele confiou também isto a você, a mim, a cada um de nós. O texto é claro. Volta comigo no verso 7 do capítulo 4, ele diz, a cada um de nós. Então perceba que Deus tem uma missão para cada filho seu, cada pessoa que pertence ao seu povo. E essa missão é proclamar o dom da graça de Cristo, o Evangelho da salvação. E o texto segue, e é interessante, porque muitas vezes você pensa assim, pastor, mas eu não sei falar, eu não tenho muitos dons, talentos, habilidades para pregação, mas eu tenho um chamado, eu entendo isto. Bem, o que fazer? Perceba como que vai seguir agora o texto, verso 8. Por isso diz, e aí nós temos uma citação de Salmo 68, 18, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui está falando da exaltação, da ascensão de Cristo após a sua ressurreição. E aqui está a fonte do poder para nós cumprirmos a missão. Lembra o que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Então, pregar o Evangelho, fazer discípulo não é com a nossa sabedoria, não é com a nossa força ou poder, mas é com a autoridade e o poder dado por Jesus. E na sua exaltação, na sua ascensão, ele recebe todo o poder no céu e na terra. E agora, Jesus concede poder à igreja. Perceba que o texto fala que poder é esse. Diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Bem, como é quase uma citação do Salmo 68, 18, você precisa entender que aqui, nesse texto, Paulo não se refere simplesmente aos cativos do reino de Israel. Paulo aqui se refere a um grupo de pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Você sabia disso?
Sim, isso aconteceu. Uma porção de mártires de todas as épocas, diz o livro Primeiros Escritos de Ellen G. White, ressuscitaram também na manhã da ressurreição de Cristo. E eles depois entraram em Jerusalém para dar testemunho que Jesus, que tinha morrido na cruz, era o Salvador e que havia ressuscitado ao terceiro dia. Jesus, ao ressuscitar, ele levou cativo o cativeiro. Por que cativeiro? Porque a morte estava prendendo esses servos e servas de Deus e ela não pôde sustentá-los pelo poder de Jesus. Queridos, é este mesmo poder que o Senhor oferece para todo aquele que está disposto a cumprir a missão, pregar o Evangelho, o poder da ressurreição, o poder para transformar você, para dar a você a palavra certa, para usar você poderosamente para o cumprimento da missão. Amém? Que bênção! Só que o texto, o verso 8 vai terminar dizendo: e concedeu dons aos homens. Então, e depois logo embaixo vai falar que aquele que subiu, ele também desceu. Quando é que esse poder desceu sobremaneira sobre o povo de Deus? Uma vez que Cristo tem todo o poder e autoridade, o Cristo exaltado, à direita do Pai, esse poder desceu no Pentecostes, Atos capítulo 2, e você lembra, quase 3.000 pessoas foram batizados de acordo com o relato do livro de Atos. Queridos, hoje o Senhor tem um chamado para cumprirmos a missão. E Ele dá à igreja, a você, a mim, a nós, dons, talentos, habilidades. Ele coloca à nossa disposição o poder que Ele usou para ressuscitar pessoas, para cumprirmos a missão. Será que você não se sente motivado, motivada diante disto para ser um proclamador, uma proclamadora do Evangelho eterno? Bem, espero que sim. Espero que a lição te ajude a entender que Deus tem grandes planos e propósitos para a sua vida no cumprimento da missão. Vamos orar? Bem, hoje nós vamos orar pelo irmão Edivaldo, por sua família, por seus filhos, por seu relacionamento. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esses momentos. Louvado seja o teu nome, porque estudamos a tua palavra e agora eu coloco esse teu filho e filha em tuas mãos. Eles foram desafiados a cumprir a missão, recebendo do Senhor poder e autoridade, capacitação para serem instrumentos em tuas mãos poderosos, como foram os discípulos lá em Jerusalém com o Pentecostes. Ajuda-nos, Senhor, também a proclamar o Evangelho e ver milhares de pessoas se convertendo em um único dia. Nós oramos agora, Pai, por essa pessoa querida que está em oração conosco. Abençoa a sua vida, a sua família. De modo especial, o irmão Edivaldo. O Senhor o conhece, sabe do que ele precisa a cada dia. Preencha os desejos do seu coração segundo a tua vontade. Abençoa o teu servo, Pai, naquilo que ele tem mais necessidade. Não somente ele, mas todos que oram comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você.